beber, quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Quero fluir em tuas águas. Quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Quero fluir em tuas águas. Quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Aleluia. Se atentamente ouvir a voz de Deus e os mandamentos seus, e obedecer, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações, por onde eu passar. Se atentamente ouvir a voz de Deus e os mandamentos seus, e obedecer, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações, por onde eu passar. Eu não correrei atrás das bênçãos, sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Então o que? Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar.
sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será. Quando que? Quando eu obedecer a sua voz. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei, bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer a sua voz. Continue com seus olhos fechados, adorando o Senhor. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Oh, nós declaramos sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua geração. Nós declaramos as bênçãos do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores. Venha agora sobre você, venha sobre a sua família, venha sobre a sua casa, venha sobre a sua geração. Nós declaramos as bênçãos do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores. Oh, aleluia. Tudo aquilo que você toque seja próspero. Por onde você passar, por onde você andar, esteja sob a glória de Deus. Nós declaramos que a glória de Deus esteja sobre você. Oh, o poder de Deus esteja sobre você, lançando fora todo medo, toda angústia, toda tristeza, toda maldição, toda fúria, toda ira, todo ódio, todo orgulho. Oh, que você tenha coragem de viver algo novo. Aquilo que o homem não viu, aquilo que a mulher não ouviu, é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quantos creem que Deus está preparando algo novo para mim e para você? Fazendo sonhar os sonhos dele, os sonhos de Deus. Jamais se esqueça do seu propósito aqui na terra. Não é comida, não é bebida, mas é paz, é alegria, é regozijo em Deus. Se vencemos, daremos glória a Deus. Se perdemos as batalhas, damos glória a Deus. Em todas as coisas, nós daremos glória ao Senhor.
Não importa aquilo que você está vivendo hoje, o que você está vivendo agora, não importa aquilo que passou, mas o importante é simplesmente todos os dias você reconhecer a glória de Deus. Sabe, você pode dar glória para muitas pessoas, você pode dar glória para sua empresa, você pode dar glória para sua esposa, para os seus filhos, você pode dar glória para o seu braço direito, para a sua força, para a sua inteligência, para a sua capacidade mental, para os seus dons, para os seus diplomas, para os seus talentos. Você pode reconhecer que até aonde você chegou foi a tua glória, foi o teu poder. Mas quem te levantará quando você cair? Quando as angústias vierem, as tempestades, as crises, quando seu mundo desabar, quando você não tiver mais ninguém para segurar, esse é o momento que o seu dom, o seu talento, a sua glória, o seu eu não lhe ajudará. As pessoas que estão em volta de você, você conhecerá quem são realmente cada pessoa. Mas a Bíblia relata de pessoas que não confiam em carros e nem cavalos, que não confiam no seu braço direito, que não confiam na sua fortaleza, que não confiam, mas que reconhecem e fazem menção do nome do Senhor. É Deus que nos prospera, é Deus que nos dá alegria, é Deus que nos dá abundância de dias. Não importa aquilo que você tenha hoje. Talvez você recebeu uma notícia ruim, e vem uma sequência de notícias ruins. Esta é a hora de você olhar e falar: eu quero reconhecer, não carros, não cavalos, assim como o adorador Davi, fazer menção do nome do Senhor. O maior poder que você pode ter é o nome do Senhor. É todos os dias você levantar, o ar que você respira, os seus pensamentos estão nele, em gratidão, reconhecendo a sua glória, reconhecendo o seu poder. E o medo do amanhã não existe mais. E o medo do futuro não existe mais. E as angústias não existem mais. E as tristezas não existem mais. A palavra de Deus diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, por muitas e muitas vezes, você pode chorar hoje, você pode se entristecer agora, mas a alegria do Senhor é a nossa força. O seu regozijo tem que estar nele, a sua alegria tem que estar totalmente nele, para que os propósitos de Deus se cumpram. A autoridade de Deus, o poder de Deus, a palavra de Deus diz: e Ele fez a sua imagem e a sua semelhança. E Ele disse para o homem: ordene sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais que rastejam, sobre os répteis, os animais domésticos, os animais selvagens, domínios. Deus os fez. Ele deu capacidade para o homem dominar tudo, absolutamente tudo. Para Ele, por Ele são todas as coisas. Então Deus, Ele te deu poder.
Deus, Ele te deu autoridade. Para você mudar circunstâncias, para você mudar completamente o seu futuro. Não tem como você mexer no seu passado, mas tem como você simplesmente transformar o seu futuro. Você pode olhar para os seus antepassados e tomar um novo rumo, uma nova trajetória. Você pode ter vindo uma descendência de pais alcoólatras, avós alcoólatras. Mas quando você recebe o Espírito Santo, quando você recebe o poder de Deus, a palavra de Deus diz, lá em Pentecostes, quando receberam o batismo do Espírito Santo, as pessoas que olhavam, pensavam que eles estavam embriagados, falando em línguas estranhas, profetizando, curando. Suas palavras eram palavras de poder, palavras de autoridade. E ali existiam tribos, raças, povos de outras nações. E simplesmente aquelas pessoas foram tomadas pelo Espírito de Deus e começaram a falar em outras línguas, línguas estranhas, conforme o Espírito lhes dava. Eles começaram a pregar nos idiomas nativos, com sotaques de outras nações, e mais de 3.000 almas se converteram. A partir de ali, Simão, que era um homem colérico, um homem cheio de defeitos, cheio de falhas, que era para ter o seu projeto de vida como pescador, assim como a sua descendência, ele passa então a andar no poder de Deus, andar no Espírito, andar no poder. Ele começa a andar, e a sua sombra, eu vou repetir, a sua sombra começa a curar os enfermos, as suas vestes começam a curar os enfermos, as suas palavras começam a sair poder. Então Deus mostra mais uma vez, homens comuns, homens falhos, cheios de defeitos. Não foi ele que pegou a espada e empurrou a espada e cortando a orelha de Malco? Homem bravo. Mas Deus vem e transforma vidas. Deus transforma cobradores de impostos. Deus transforma prostitutas. Deus transforma governadores, sacerdotes, pescadores, homens, mulheres, foram tomadas pelo poder de Deus. E ele disse assim: derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, vossos velhos sonharão. Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Agora, para isso existe uma decisão. Eu tomei minha decisão aos 4 anos de idade. Aos 4 anos, eu estava brincando com o meu caminhãozinho, e meu pai, eu não sabia o que ele estava passando, os problemas que ele estava passando. Meu pai estava andando num corredor com as mãos levantadas, com pedras no rim, perdendo a casa para o banco. Tinha acabado de montar uma empresa, as pessoas falando mal dele, para ele arrumar um emprego, que aquele negócio não ia virar. Meu pai andando para um lado e para o outro, doente. E eu com 4 anos de idade, vivendo os melhores momentos da minha vida, porque a criança não entende o que está acontecendo ao seu redor. E ali, eu larguei o meu caminhãozinho,
e simplesmente levantei as minhas mãos e comecei a andar atrás do meu pai. Aos 4 anos, com as mãozinhas levantadas, andando atrás do meu pai, pensando: meu pai está brincando, vou brincar com ele também. E a partir daquele momento, a brincadeira nunca mais acabou. Então todos os dias, quando eu via meu pai com as mãos levantadas, eu também levantava as minhas mãos e andava atrás dele. E simplesmente teve um dia que eu vi uma mesa para aqueles que acreditam em visão, para aqueles que não acreditam, como uma criança. Eu olhei e vi uma mesa. Naquela mesa tinham frutas, só que as frutas eram como cristais. Olhei para a mesa e tinha objetos de ouro, de cristais estendidos, e com uma voz dizia para mim: coma. Naquela visão que eu tive, eu comia aquelas frutas e simplesmente tudo se apagava, a visão se acabava, e a partir dali eu simplesmente, meu rosto esquentou, minhas mãos esquentaram, todo o meu corpo esquentou. E naquela visão, na hora que encerrou a visão, eu já não era mais o mesmo. A partir dali, aos 4 anos de idade, eu comecei a orar em línguas estranhas. Eu fui tomado pelo poder de Deus. Aos 9 anos de idade, comecei a ter outras visões. Deus foi me usando para que pessoas fossem curadas, pessoas fossem salvas. Na minha juventude, fui crescendo ao ponto de chegar em grandes empresas muito grandes, e Deus me usar. Mas todas essas coisas, tudo que eu estou te contando, é para você entender o poder e o projeto de Deus. Deus quer usar as crianças, Deus quer usar os adultos. Meu pai foi curado da pedra no rim, sem cirurgia. Meu pai continuou firme no propósito da empresa que ele tinha montado, sem se corromper. Deus tinha um propósito na vida dele. Ele não arrumou um emprego, ele continuou sendo um empresário, e Deus o abençoou, quitando todas as suas dívidas. E não só isso, mas prosperando. Sabe, Deus é um Deus de milagres. Deus é um Deus de poder. Se eu for contar cada milagre que eu vivi, se você pode ensinar algo para o seu filho, não é falando, não é aconselhando, mas é fazendo. Até os 8 anos de idade, toda e qualquer criança, ela vai aprender olhando você fazer. Não é aquilo que você fala, mas é aquilo que você faz. Quantos pais têm bons conselhos para seus filhos, mas têm vida tão torta? Sabe, eu estou com 29 anos. Uma das coisas que eu sempre vou carregar do meu pai é as madrugadas que ele levanta para orar. Essa semana eu levantei várias e várias madrugadas, 4 horas da manhã, para orar. Milagres estão acontecendo, sinais estão acontecendo.
Então, eu e você somos pessoas comuns, pessoa que se entristece, que tem raiva, que tem medo do amanhã, que tem medo do futuro, pessoas que estão passíveis a ter doenças, a ter falência, a ter fracassos. Eu e você estamos aqui na terra, e a Bíblia diz assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu as venci. Então, uma coisa que eu sempre vou carregar, desde os meus 4 anos de idade, é que se o mundo estiver caindo, vamos orar. Se eu estiver alegre, vamos orar. Uou! E como uma brincadeira, vamos levantar as mãos e adorar o Senhor. Eu tenho certeza que a minha geração não verá aquilo que eu falo, mas aquilo que eu faço. Eu tenho certeza que a minha geração será próspera, não por aquilo que eu falo, mas por aquilo que eu faço. Nas madrugadas, meu pai levantava e orava por mim, até hoje, para que eu seja bem-sucedido, próspero, abençoado. Você sabe qual é o caminho do sucesso? Qual é o caminho da vitória? Pai, mãe que está nos assistindo, vai orar para os seus filhos. Não seja mais um bruxo, uma pessoa que amaldiçoa. Fala: meu filho não presta, meu filho faz isso, minha filha não presta, minha filha faz aquilo. Você encontra com a vizinha, você encontra com as pessoas e começa a falar dos seus filhos. Você é homem que trabalha em uma empresa e tem um patrão. Quando você encontra o seu amigo ou outras pessoas, você começa a falar mal da sua empresa, falar mal do seu patrão, falar mal do seu salário. Você está se auto-amaldiçoando. Você está sendo um bruxo e não profeta. Mas quando você começa a falar bem da sua empresa, começa a falar bem do seu patrão, começa a falar bem de onde você trabalha, começa a falar bem, e ainda que o seu salário seja pequeno, você começa a falar e a engrandecer a Deus. Escute, preste bastante atenção nisso. O meu avô, ele já não está entre nós, mas um dos maiores legados que o meu avô deixou foi ser um homem de oração. Ele ganhava um salário mínimo e tinha a casa mais bonita do bairro. Ele emprestava dinheiro, ele era próspero. O pouco que ele tinha, ele era empreendedor. Minha avó fazia tricô, fazia chinelos, fazia de tudo, tapete, crochê, fazia de tudo. Os dois, um ganhava um salário mínimo, o outro também, e eram prósperos. Era uma fartura gigantesca. Nunca cheguei na casa da minha avó e não tinha algo para comer. Eu abri a geladeira, tinha fartura. Tinha linguiça de cabo de rei, tinha bolo, tinha juju, tinha de tudo. Geladinho, né? Dependendo o estado que você está. Tinha de tudo, absolutamente de tudo. A prosperidade está em você ser um homem, uma mulher de oração. Meu avô, quando ele ia nos médicos para fazer os seus exames de check-up, ele falava assim: doutor, você já fez o grande curso? E o médico ficava olhando para ele, e ele falava assim: você fez o curso da salvação? Porque o seu diploma, o seu estudo
Você precisa fazer o curso da salvação. O seu estudo não irá fazer você entrar no reino dos céus. Então meu avô, brincando, naquela simpatia dele, levantava as calças e mostrava o joelho todo calejado, cheio de calos. Ele falava: doutor, você precisa fazer o curso da salvação. Meu avô foi um homem de oração. Meu pai foi um homem de oração. Palavras não vão mudar a sua vida, mas orações sim. Orações vão mudar completamente. Aonde você plantar a planta dos seus pés, o mundo vai mudar, o seu bairro vai mudar, as coisas vão mudar, tudo vai mudar. Absolutamente tudo vai mudar quando você se transformar um homem e uma mulher de oração. Então você que está nos assistindo, começa a entrar no teu quarto. Teu pai que te vê oculto lhe recompensará. Fecha a porta do teu quarto, ore. Começa a agradecer a Deus pelos seus filhos. Começa a agradecer a Deus pela sua esposa. Começa a declarar que sua esposa é próspera. Começa a declarar que sua empresa é próspera. De funcionário você pode virar CEO, chefe executivo. Você nunca sabe do seu amanhã. Às vezes você pode estar lá no meio do mato, no meio do pasto, cuidando das ovelhas do seu pai, e vem então Samuel e te consagra como rei das nações, e você se torna Davi. Você nunca sabe o que pode acontecer. Tudo que você tem que fazer é simplesmente declarar. Se você não sabe como orar, pega a Bíblia em Salmos e começa: bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores, antes tem seu prazer. E começa a falar os Salmos, primeiro, Salmo 23, Salmo 91, começa a falar essas verdades para você. Começa a agradecer por aquilo que você tem. Se você tem uma bicicleta, Senhor, eu te agradeço por essa Caloi. Te agradeço, Senhor, por essa Yamaha. Começa a agradecer a Deus por aquilo que você tem. Certa vez eu li um livro, e nesse livro, um dos maiores pregadores, hoje a igreja dele tem 800 mil membros, e ele disse assim, que quando você for pedir a Deus algo, tem que ser algo concreto. Você chegar em Deus e dizer: Deus, eu quero uma bicicleta, e pronto. Sabe quando você vai ter essa bicicleta? Nunca. Porque Deus é uma pessoa. Você tem que chegar e falar: meu pai, eu quero a bicicleta preta, com aqueles pneuzinho fininho. Eu não vou saber porque eu não entendo nada de bicicleta, viu? Mas eu quero aquela bicicleta de fibra de carbono, direto lá dos Estados Unidos, para eu poder correr, da marca, não vou saber falar a marca, da marca Galo. Tudo, detalhes. Faça detalhes. Fale com Deus. Agradeça a Deus por tudo, absolutamente tudo. Detalhes. Se você é doente, você tem uma doença, qual o nome da tua doença? Comece a agradecer a Deus. Eu te agradeço porque eu já estou curado da doença tal, da XYZ. É isso que vai mudar na sua vida. Olhe para os seus filhos. Qual o futuro que você quer para eles? Comece a dizer: Pai, te agradeço pelo meu filho ser um dos alunos mais dedicados e inteligentes. E o seu filho só passa dias e dias no videogame.
Daqui a pouco você continua orando, não na frente dele, mas no oculto. Você fecha teu quarto, começa: ô Senhor, te agradeço porque o meu filho é um dos homens mais dedicados, mais inteligentes, ele tira boas notas na escola. Continua orando. Daqui a pouco seu filho desliga a TV, começa a cansar do videogame, começa a cansar das coisas. Fala: nossa, tá ficando tão chato, enjoativo esse jogo. Acho que eu vou estudar. Não sei porquê, está me dando vontade de estudar. Daqui a pouco ele passa semanas nos livros, quer comprar mais um outro livro, outro livro, outro livro. Mas esse livro não vai cair na matéria da escola. Não importa, eu quero estudar. Sabe, se você perguntar para todos os homens bem-sucedidos, homens que chegaram lá no poder, todos eles vão dizer sobre seus pais e principalmente sobre as suas mães. A palavra de Deus diz: olha o poder que tem uma mulher. Que a mulher sábia edifica a casa e a tola destrói. Agora imagina, a mulher tem o poder de edificar uma casa. O poder está na edificação, está no alicerce. O que vai fazer a casa cair, ou o que vai fazer a casa levantar, quem que é? É a mãe. É a mulher. Sabe, no tempo de Jesus não existia Serasa, SPC, não existia como consultar nomes. Sabe como que as pessoas sabiam quem era fulano, quem era ciclano? Às vezes os negociantes que vinham de outras fronteiras, outros lugares, sabe como que eles fechavam o negócio? Existiam umbrais, portais em cada cidade, e lá estavam, adivinha, mulheres, esposas. E se você quer saber do homem ou do marido ou do filho, é simples, pergunte à mulher, ela vai te contar tudo. E é assim que os homens faziam negócios. As mulheres que tinham grandes homens enchiam a boca para falar dos seus maridos. Então a mulher, ela tem um poder muito grande. Certa vez eu vi entrevistas de grandes homens, grandes jogadores de basquete, que foram entrevistados por grandes canais de televisão, e eles disseram que quando eles estavam pensando em desistir, em parar com o basquete, suas mães chegavam neles e diziam: não, você vai continuar no basquete, você vai conseguir, você vai conseguir. Ganharam grandes campeonatos na NBA. Então, homem, mulher, pai, mãe, vocês têm grande poder sobre os seus filhos. E você, jovem, você, moça, você tem grande poder sobre o seu futuro. Não são palavras positivas, mas é falar com o Criador. Há uma diferença muito grande. Eu posso balbuciar coisas boas, isso é bom. Eu posso ser um ser positivo, isso é ótimo. Mas eu ter a intimidade com o Criador é totalmente diferente. Eu vou dar uma explicação bem simples. Eu posso passar próximo de casas, perto de casas, lindas casas suntuosas, palácios, mas jamais entrar. Mas quando eu tenho intimidade com a pessoa que está lá naquela casa, eu entro dentro do palácio. Escute, preste bastante atenção nisso. Olha a diferença entre o positivismo e você ter intimidade com Deus. Você pode pedir, ser positivo, pedindo uma grande casa, passar em frente de casas, mas nunca entrar.
mas quem tem intimidade com a pessoa. Quando eu tinha intimidade com meu avô e com minha avó, quando eles eram vivos, sabe o que eu fazia? Eu entrava, abria a porta da geladeira, pegava água, pegava alimento. Isso é intimidade. Há uma grande diferença entre você balbuciar coisas boas. Isso é bom, mas há uma grande diferença entre ter intimidade. Jó disse assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, hoje de contigo andar. Há uma grande diferença de você ouvir falar de Deus, de você andar com Deus, você viver milagres. Então todas as vezes que eu vou orar pelos meus pais, ou os meus pais vão orar por mim, você lança palavras positivas. Mas o que realmente é crucial, importantíssimo, é a intimidade que eu tenho com Deus. De falar: Deus, nada sou, humildemente venho a Ti, Senhor. Sou nada, sou pó e barro. Protege meu Pai, abençoa meu Pai, cura meu Pai de todas as doenças, prospera o caminho do meu Pai. Aí que está a diferença. Da mesma forma, meu pai faz isso para mim, toda tarde, toda madrugada. Aí você olha para a minha vida, você olha para a vida de algumas pessoas e vê fatos. A ciência tem que estudar fatos. A ciência é cética, então que estude fatos. O improvável acontece, circunstâncias impossíveis acontecem. Pessoas sem estudo, sem conhecimento nenhum. Sabe, uma vez eu li um livro e um dos maiores donos que mexia com aço, ferrovias, siderurgias, ele disse assim, que do ramo dele, ele não entendia absolutamente nada. Se colocasse ele para fazer o produto dele, ele não saberia como fazer. Só que há uma diferença. Ele diz que o grande sucesso dele, não importa aquilo que ele faça, não importa onde ele estiver, mas o grande sucesso dele é ele despertar a virtude nas pessoas, é ele despertar na pessoa que sabe fazer, é ele despertar na pessoa que sabe produzir, nos funcionários, nos fornecedores, nos compradores. E por várias e várias vezes esse homem, quem o disse, foi colocado milhares de vezes no poder. Ele transformou uma nação sendo um empresário. Abraham Lincoln chamou ele para mexer na economia do país. Só para você ter uma ideia. Foi um dos braços direitos de Lincoln. Andrew Carnegie. Então você tem que entender que Deus quer te usar, Deus quer te usar, Deus quer usar a sua boca, Deus quer usar o teu coração, mas para que isso aconteça, o Evangelho é tão simples, é simplesmente você reconhecer que você não é nada, absolutamente nada, você olhar como o apóstolo Paulo, que sabia falar 9 idiomas fluentes, que foi criado ao pé de Gamaliel, em outras palavras, ele fez Harvard. Ele falava 9 idiomas. E sabe o que ele fez? Que todo o meu conhecimento seja esterco, para que floresça. É isso mesmo. É que eu não posso falar no ar, mas é isso mesmo que você pensou. Ele olhou para todo o conhecimento e falou: exato, se transforma em esterco. Sabe, quando você olhar e se ver que tudo que você já fez
é absolutamente nada, nada. Você olhar e falar: Deus, eu preciso de Ti. Deus, só o Senhor me prospera. Deus, só o Senhor consegue fazer as coisas. Só o Senhor consegue fazer milagres, sinais, prodígios e maravilhas. E aí começa a acontecer. Uau! Sabe, eu conheço empresas, de verdade, conheço mesmo, de pisar na empresa. Eu conheço empresas que não tem propaganda em revista, não tem panfletos, não tem jornais, não tem outdoors, não tem TV, e tem milhares de clientes, milhares. E quando está se esgotando o cliente, Deus dá uma mega estratégia e leva para ter muito e muito mais do que se imaginou. Eu conheço esse tipo de empresa. Conheço também empresas que tem propaganda em TV, outdoor, revista, jornal. Então, estão passando tantas e tantas dificuldades. Sabe, quando o seu foco for Deus, o restante acontece. Sabe, eu quero que você que é um advogado, você que é médico, aleluia. Eu conheço médicos que estão passando dificuldade financeira, é sério, eu conheço. É sério isso. Aleluia. Deus quer pegar o médico, o advogado, o nutricionista, o psicólogo. Deus quer pegar o empresário, todas as pessoas, e colocar elas em lugares mais altos, mais altos, mais altos. Aquilo que a mente do homem não viu, não visualizou. Adoro esse versículo. Aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, é aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Aleluia. Se prepara para ver, se prepara para andar, se prepara para estar em lugares mais altos, mais altos. E quando você estiver perto de reis, rainhas, olha só, preste bastante atenção nisso. Deus estava falando para os seus filhos: quando vocês estiverem perto de reis, rainhas, não tenham medo. Ele já sabia que os filhos deles não teriam capacidade, mas Ele colocaria perto de pessoas grandes. Esse é o propósito de Deus, colocar você em lugares altos. É te curar, te sarar, sarar teu emocional, sarar tuas feridas, te curar de doenças. Sabe, eu conheço pessoas que estavam com câncer no útero, foram curadas e ainda tiveram filhos. Sabe, Deus quer pegar e fazer florescer. Vou dizer novamente: Deus quer fazer florescer no deserto. Senão não tem graça. Você já viu uma flor no meio do jardim? Eu já, milhares. Você já viu uma flor no meio do deserto? No meio dos galhos secos? Já viu flores no meio dos galhos secos? Flores em meio ao deserto? É isso que Deus quer fazer. É pegar o mendigo, é pegar o morador de rua e transformar ele num grande homem. Olha só, preste bastante atenção nisso. Deus está entrando na cidade. E existiu o que? Um morador de rua, um gadareno. O gadareno estava com legiões e legiões de demônios. Ele praticava, alguns estudiosos, historiadores falaram que ele praticava todo tipo de sexo que você pensar. Todo tipo. Ele praticava canibalismo, comia seres mortais, ele era tipo um urubu. Ele vivia nos cemitérios.
Todos tinham medo dele. Ele andava despido, cabeludo, parecendo um animal. As pessoas pensavam que ele era louco, que ele tinha doenças mentais. Tentavam colocar ele em algemas, mas ele quebrava as algemas. Colocavam ele em cadeias, ele quebrava as cadeias. Ele era o maior louco, canibal, possuído que existia. Então Jesus vai até quem? Gadareno. E ele fala assim: que tenho eu contigo, ó Rei, Filho do Deus vivo, o que tenho eu contigo. Ou seja, por que Deus foi até ele? Deus gosta de fazer florescer em meio ao deserto. E ele diz: meu nome é Legião, porque somos muitos. E ele disse assim: não nos retire. Da onde? Do território. Lance nas manadas de porcos. Então Jesus olha e diz: assim seja. E os demônios, as legiões saem do corpo do homem e vai para a manada de porcos. Os porcos saem correndo e vão até o precipício. E o gadareno, que era o homem que quebrava as algemas, que vivia em cemitérios, passa a ser um homem normal. Jesus olha e diz: tragam roupa para ele, limpem, veste. Ele passa a ser mais um discípulo de Jesus, um homem que passa a ser incrível. Esse é o Jesus que eu creio. Quando Jesus está indo, ele para simplesmente curar uma pessoa, cumprimentar uma pessoa. Jesus, Lázaro está doente, o seu amigo. E aí Jesus continua andando normalmente. Depois vem as mulheres já chorando, falando: Jesus, tarde demais, Lázaro morreu, não dará mais tempo. Jesus continua conversando, cumprimentando, curando. Acabou, Jesus, minha vida acabou, perdi tudo, o Senhor não veio no tempo certo. Em outras palavras, era aquilo que aquelas mulheres queriam dizer: seu amigo morreu, Lázaro morreu. E Jesus lá: Lázaro dorme. E ele continua andando, cumprimentando, conversando, curando. 4 dias. 4 dias. Jesus olha para aquela multidão e ele diz assim: vou clamar ao Pai, vou orar, né? Em outras palavras. E ele diz, ele ora, e depois ele fala: Lázaro, sai para fora. Então ele pede para que aquelas pessoas retirem a pedra. Aquelas pessoas falam: ele é doido, está fedendo, o cadáver já está em fase de decomposição. E eles abrem aquela pedra, e Jesus, olhando para a multidão, falando: eu vou orar. Aí ele ora, e depois ele fala: Lázaro, sai para fora. E Lázaro começa a andar em meio à multidão. As pessoas começam a ficar atônitas. Jesus fez isso 2, 3, milhares de vezes. A Bíblia também conta, relata que ele fez isso também com uma menina. Ele foi, curou primeiro a mulher do fluxo de sangue, que estava com hemorragia, tocou em suas vestes, foi curada. E a menina, onde ele estava indo, estava a caminho, morreu. E ele chega lá, as pessoas estão chorando,
E ele diz: por que chora? A menina só está dormindo, só dorme. Deus ama fazer florescer no deserto, florescer nos galhos secos, transformar vidas, transformar casamentos, transformar pessoas. Na hora que você fala: acabou, chegou o meu fim, só está começando, só está começando, só está começando, só está começando. Sabe, as maiores prosperidades da minha vida foram quando eu falei: nossa, acabou, chegou o fim, acabou, acabou. E aí começou. A maior prosperidade da sua vida talvez é agora, nesse exato momento. Você que está me assistindo, ou talvez sua empresa está falida, talvez você perdeu tudo, perdeu o emprego, está desempregado, ou talvez você quer tirar sua própria vida, se suicidar. Talvez você quer falar para mim: chegou o meu fim, acabou, acabou. Só está começando, só está começando, só está começando. Oh, aleluia, só está começando. Então Jesus, ele olha para a multidão e pregando, falando com autoridade e poder. Os discípulos chegam em Jesus e dizem: Jesus, mande a multidão embora, para que eles possam descansar e comer alguma coisa. Todos estão famintos. E Jesus, olhando para os discípulos, diz assim: dê-lhes de comer. Agora preste atenção, é nesse momento que os discípulos olham e pensam: Jesus é um brincalhão, tem mais de 5.000 homens aqui. Como que a gente vai fazer? Onde nós vamos comprar? Como é que a gente vai fazer pão para todo esse povo? Mais de 5.000 homens. Jesus olha para eles e fala: dê-lhes de comer. Se eu fosse os discípulos, eu já teria caído na gargalhada. Falar: Jesus é incrível. Vamos pensar em alguma coisa agora. Como vai dar de comer para 5.000 homens? Mais de 5.000 homens, mulheres, crianças. Então um dos discípulos traz eu acho que esse é mais brincalhão ainda, traz uma criança com o seu lanche, com o seu café da tarde, com a sua lancheira. Diz: olha, tenho 5 pães e 2 peixes. Jesus, encontrei uma criança aqui, tem 5 pães e 2 peixes para alimentar 5.000 homens. Jesus pega os 5 pães e 2 peixes e ensina o milagre do sucesso, a prosperidade. Ele vira positivista? Não. Ele começa a falar que os 5 pães vão se transformar em milhares de pães? Não. Ele pega os 5 pães e 2 peixes, levanta para o alto e diz: Pai, graças te dou. Levanta para o alto, pega os pães, pega os peixes, levanta para o alto. Deus quer aquilo que você tem, Deus quer o teu coração, Deus quer a tua vida, Deus quer aquilo que você é. Seja você médico, advogado, pedreiro, nutricionista, psicólogo, professor. Deus quer você, quer seu coração. Levante suas mãos para o alto e diz: Pai, graças te dou. Aleluia. Sabe, quando eu estava estudando numa das melhores escolas aqui da minha cidade, uma das melhores, até hoje é considerada, hoje tem escolas melhores, mais caras, mas na época era a melhor, se não era a primeira, era a segunda, e hoje ela continua sendo, está entre as 10 melhores escolas da cidade. E sabe, quando eu entrei nessa escola, vinha provas, e naquelas provas,
lateral de cada questão vinha o nome de cada universidade, as melhores universidades, as mais concorridas. E eu olhava para aquele papel, aquele pedaço de papel, e eu pensava comigo: eu não sou pior do que esse pedaço, do que essa folha sulfite de A4. Eu não sou pior do que esses nomes que estão escritos aqui. Mas eu nunca quis cursar aqueles nomes. Eu nunca quis fazer aquelas faculdades. Eu já tinha um propósito no meu coração do que eu seria, do que eu queria ser. Porque eu buscava Deus. Quando você busca Deus, você sabe que com Deus 5 pães e 2 peixes é só milagre. Eu já sabia do meu sucesso, porque eu sabia que eu não precisava ter um grande diploma, algo grande. E mesmo quando eu tirava notas ruins, meu pai me presenteava. E meus amigos, meus colegas de classe não entendiam, porque o meu pai fazia esse ato de me presentear tirando notas ruins. Meu pai sabia e confiava que eu iria estudar e na próxima prova eu iria tirar uma nota boa. E assim aconteceu. Nunca repeti de ano, passei em todos os anos. Ficava em DP 1, 2 matérias. De 16 matérias, ficava em 3 matérias. Mas a grande questão é: eu sabia quem eu era. Você só sabe quem é você quando você tem contato com Deus. É que nem aquela pessoa que compra um televisor ou compra uma máquina e ela vai fuçando, vai apertando, vai apertando, daqui a pouco entra em conflito, o negócio aparece erro, aí você fala: ixi, deu problema aqui. Agora tem aquelas outras pessoas que falam: não, pera aí, comprei, cadê o manual? Vamos ler o manual. Aí lê o manual, fala: ó, o que você precisa? Vamos apertar aqui que vai dar certo. Olha lá, deu certo. Olha, deu certo. Assim é o ser humano, que vai vivendo, vai batendo a cabeça, vai errando, casa, descasa, casa de novo, aí daqui a pouco tem filho, aí tem outros filhos, e vai errando, vai batendo a cabeça, monta a firma, fecha a firma, monta outra firma, fecha outra firma. É assim uma pessoa. Tem até uma musiquinha que eu ouvia quando eu tinha 14 anos. Cristo faz a cabeça, faz a cabeça, faz a cabeça e o coração. E dizia assim: sem Jesus você pirou, você pirou. A vida sem Jesus é dura de amargar. É bem por aí. Se Jesus não fizer a sua cabeça, se o seu coração não tiver Jesus, a vida sem Jesus é dura de amargar. É igual ao manual: ou você sabe, fala com o Criador, ouve o Criador, ou você vai bater a cabeça. Muito, muito, muito. Então como que você vai saber quem é você, o que você vai ser, como você vai vencer na vida? É simples. Você pode ser um Zé Ninguém. Sabe, terminando, encerrando, esses dias eu estava vendo as pessoas que fizeram faculdades e fazem outro tipo de serviço, porque elas sabem quem elas são. Puxa aí, pessoas que estão na televisão, pessoas que estão, tem pessoa que é engenheiro civil e é apresentador. Eu, por exemplo, conheço pessoas que são biólogas e são cantores. Oh, aleluia. Se você sabe o propósito que Deus colocou no seu coração, você vai brilhar, você vai arrebentar. Não importa aquilo que você faça, Deus vai tocar no seu coração e você vai brilhar. As doenças virão, mas toda doença estará embaixo dos seus pés. A falência virá, os fracassos virão, mas estará embaixo dos seus pés. 1000 cai do teu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Oh, aleluia. E o sucesso e a prosperidade estará sobre tua vida. As riquezas, a cura, tudo estará sobre você. Uma grande família, uma grande geração.
porque nós adoramos o Senhor. 5 pães e 2 peixes. Levanta, Pai, graças te dou. E alimentou mais de 5.000 homens, mais mulheres, mais crianças. E os discípulos atônitos. Sobraram ainda 12 cestos. Deus, Ele quer fazer florescer no meio do deserto, quer pegar os gadarenos, os moradores de rua. Deus quer transformar pessoas, que a sociedade despreza. Deus quer pegar você, jovem. Deus quer pegar você, moça, que a sociedade despreza, aleluia, e transformar você em uma grande homem, uma grande mulher, aleluia, colocar você em lugares altos, mais altos, mais altos, mais altos, mais altos. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Então vem com tuas bênçãos, então vem com tuas promessas sobre nós. Então vem com tuas bênçãos, então vem com tuas promessas sobre nós. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Continue orando por nós, pelo meu pai, pela minha mãe, por mim. Deus abençoe, obrigado pelas visualizações. Aleluia, obrigado. Muito obrigado, pessoal do norte, do sul, do leste, oeste, pessoal dos Estados Unidos, da Europa. Deus abençoe todos vocês. Aleluia. Deus abençoe todo o Brasil. Glória a Deus. Fiquem com Deus e jamais se esqueça. Jesus é o mesmo ontem, hoje, para todo sempre. Amém. Aleluia. Maravilha, maravilha. Glória a Deus. É bênção. É muito bom. Deus é muito bom. Além, não tem palavras para expressar a bondade de Deus para conosco. As pessoas confundem Deus com religião. Confunde Deus com o homem, né? O homem é limitado, faz coisas muitas boas através da sabedoria que Deus dá. Já as profecias de Daniel falam que nos últimos dias a ciência se multiplicaria. Então nós estamos vivendo aí momentos assim que de uma transformação na ciência que muito rápido, né? Primeiro a transformação, as mudanças, ela ia assim, passava 10 anos, 15 anos, 50 anos, falava, mas agora não, é muito rápido, assim, a rapidez, e nós cremos que toda esta evolução da tecnologia, ela atinge todo o universo, né? Até o universo. Primeiro podia falar que atingia somente a Terra, né? Mas até o universo. E ao ponto já do homem já estar criando um sistema em que monitora pensamento humano. Já pensou? Hoje ainda precisa ligar um chipzinho lá, tem que ligar uns fiozinhos no cérebro, né, Fernando? Mas daqui um dia nem precisa, vai ser a Wi-Fi. Eu acredito que... Então tudo vai mudando, né? Quando veio o teclado sem fio, né? Telefone sem fio, né? Agora já as câmeras IP sem fio, né? E nós vamos assim, numa evolução muito rápida, em todos os aspectos. Então nós temos que acompanhar a evolução e a transformação deste mundo e procurar absorver aquilo que é benéfico, né? Aquilo que você pode usar para o seu bem e para o bem do próximo, né? É lógico que tem aquelas mentes, né? Aquelas mentes que pegam tudo
para usar para o mal. Sempre existiu, né? Quando o Santos Dumont criou o avião, ele não pensou em usar o avião para jogar bomba, né, e matar pessoas, né? Ele fez para o transporte, para o bem. Assim, toda tecnologia, ela traz um benefício e traz também um malefício, porque tem dois caminhos que o homem trilha. Quem está no caminho do mal, ele vai usar para o mal. Quem está no caminho do bem, vai usar para o bem. Mas nós temos que usar a tecnologia para o bem, né? Temos que entender isso. E nós vivemos nesses dias em que tudo é corrido, tudo é rápido, né? Tudo. Hoje você chega agora, você quer almoçar, você vai lá no shopping, já escolhe o prato, já 15 minutos já está prontinho, né? Tudo rápido, né? E tudo sem hora. Primeiro você ia num restaurante e tinha a hora, né? Era da hora, tal hora abre e fecha. Agora você vai num shopping, né, Fernando? Numa grande capital, né? É 24 horas, não tem shopping 24 horas. Você vai lá, você pode se alimentar 2 horas da manhã, 3 horas, chega lá 3 horas, 5 horas da tarde, fala, eu vou me alimentar, eu vou almoçar, eu vou jantar, eu troquei o meu horário. Então, assim, então tudo vai mudando tudo, né? Só a palavra de Deus que não muda, ela é a verdade estabelecida da eternidade. Então tudo está se cumprindo. Não vamos tirar, né, todos esses benefícios que nós temos, que eu lembro que antigamente perdi a hora do almoço, eu era viajante, depois ficava sem almoço, porque não tinha como, né? Estava viajando e chegava lá, não, tem uma coxinha aí, tem um lanche, né? Eu falei, não, mas eu queria almoçar, comer arroz, feijão, um bife. Não, agora fechou a cozinha. Eu falei, onde o Fernando trabalha, fecha a cozinha, não é, Fernando? Tem horário, né? Fecha, né? Chegar atrasado, fica sem almoço. Então nós estamos vivendo nesta evolução em todos os aspectos. Muitas coisas que existiam não existem mais, né? Máquina fotográfica, máquina de escrever, fax. Eu vou mandar um fax para você, né? Já, nós somos desse tempo, já é moderno, já, não é verdade? Mas o que nós temos que entender que tudo isso é bom, faz bem, mas o que vai te dar a sustentação na tua vida é aquilo que sustenta os céus e a terra, que é a palavra. Entendeu? Então não tem como. Pode vir tudo novo, tecnologia, a palavra é o que sustenta. Não tem como. Não tem. Se nós estiver dentro da palavra, nós vamos ser sustentados pela palavra, abençoado pela palavra, enriquecido pela palavra, fortalecido pela palavra, está entendendo? Assim como foi os nossos antepassados, que se firmaram na palavra, como Abraão. Foram homens que se firmaram na palavra, como homens que tinham falhas, defeitos, mas se firmaram na palavra. José se firmou na palavra, Davi se firmou na palavra. Errou, Davi teve muitos erros, mas a palavra mostra os erros de Davi. Já pensou, irmão Fernando, escrever uma Bíblia hoje e colocar os nossos erros assim, espalhar para todo mundo? Os acertos e o erro? Deus fez isso com Davi, né, Lucimar? Não fez isso com Davi. Acertos e os erros de Davi, né? Mas Davi, ainda que ele errou e falhou, ele se arrependeu. Ele foi regenerado, né? E foi transformado. Então isso é o importante. Então nós temos que entender isso, que nós temos que acompanhar tudo que está acontecendo neste mundo, tá? Porque o adversário do homem não quer que o homem use aquilo que está acontecendo hoje, que é a tecnologia, para o reino de Deus. Ele é contrário, ele quer que o homem pegue a Bíblia e fala, e se fecha no mundinho dele e se perca nessa terra.
Nós não podemos ser assim. Nós vamos ver que José era um homem que tinha comunhão com a palavra, meditava na palavra, pensava na palavra e vivia na palavra. Quando o mundo queria sufocar José, José dava um mergulho no oceano da palavra e se desligava até dos pássaros que cantavam. Ele mergulhava e só ficava lá no oceano vendo assim os corais, os tubarões, os peixinhos, né? Isso é uma metáfora, né, Fernando? Mas na realidade, mergulhava e deixava as onças lá bramando, né? Os cachorros latindo, os homens brigando. Ele mergulhava na palavra e deixava acontecer. Então, quando ele subia, saía da água, que ele subia, saía da profundidade do oceano da palavra, ele já chegava com uma visão mais clara, uma visão limpa de tudo que estava acontecendo no mundo dele. Então, não tinha como ele ter mágoa, não tinha como ele ter ressentimento, não tinha como ele ter trauma. Porque ele não se contaminava com a visão da terra. A visão que entrava nele era a visão de Deus, da palavra. Então, ele estava acima. Se fosse hoje, ele estaria acima de tudo. Ele era acima dos maiores economistas de hoje, dos maiores cientistas de hoje, dos maiores professores de hoje, dos maiores presidentes de hoje. Ele estava acima. Ele estava numa posição alta, uma posição muito mais alta. Então ele podia ter a visão correta do que estava acontecendo de cima para baixo. Então ele tinha uma visão de águia. O segredo é você ter a visão de águia. Antigamente, quando não tinha a tecnologia, não tinha internet, não tinha, né, a televisão estava entrando, e começando a evolução, estava o rádio. Então as famílias que podiam, né, o sangue azul, pegava seus filhos e transportava eles para a Europa, transportava eles para os Estados Unidos para buscar uma visão mais alta, para chegar aqui no Brasil, reinar sobre os demais com uma visão mais alta, uma visão avançada. Tinha que pagar caro para ter essa visão. E hoje não é diferente. Não é diferente. Para você, quem tem sabedoria, é algo desta terra, ele não dá de graça, ele cobra caro para passar a visão, entendeu? Ainda que uma visão que, lógico, que realmente foi comprovada, que traz um resultado positivo, principalmente financeiro, ela tem um custo. Mas agora, quando você mergulha no oceano do Espírito, da palavra, não precisa de pagar nada, é de graça. José não precisou de pagar nada, foi de graça. E é de graça, está entendendo? Diga comigo, de graça a graça. Então, quando o homem entra na visão de Deus e passa a não ter mais uma visão de Sócrates, né? Nem de Platão, sei lá, quem mais? De Eco Batista, outro mais aí. E passa a ter uma visão, está entendendo? Do espírito da criação. Ele vai ter uma visão de águia, ele vai muito lá na frente, entendeu? O José, ele se mergulhava no oceano do espírito, se desligava da terra. Então todas as vozes da terra não atingiam ele, porque estava no oceano. O problema do homem é ouvir duas vozes, uma da verdade e outra da mentira. Então ele vai entrar no conflito, porque logo chega uma terceira voz, a do engano. Engano, mentira e verdade.
A mentira e a verdade são fáceis de contrapor uma outra, assim, discernir, está entendendo? Mas o engano que é o problema, que é a meia verdade e meia mentira. É uma mistura entre meia verdade e meia mentira, que chama-se engano. Isso é o mais difícil de se discernir, é o engano. Mas, como José, ele não ouvia as vozes, nem da mentira e nem do engano, ele só ouvia uma voz. Diga comigo, nós temos que ouvir uma única voz, que é a voz do Espírito Santo. Se você ficar ouvindo vozes, você fica perdido. Você tem que ouvir uma única voz, a voz do Espírito Santo. Então, quando a voz do engano chegar em você, você stop. Da mentira vem, você stop. Então, quando a voz da mentira vinha tentar enganar José, ninguém te ama, teus irmãos, nem teus irmãos te amam, você nasceu para sofrer, você é um verme, você é isso, você é aquilo, entendeu? José passou por todas as fases da vida dele, nada abalou ele, não teve trauma, não teve ressentimento, não teve nada. Interessante, quanto mais ele era enganado, mais humilhado, mais pisado, mais ele crescia na graça. Diga, crescia na graça e no conhecimento da verdade. Quanto mais ele apanhava, mais forte ele ficava. Isso é nascer de novo da água do Espírito, querido. Quando você nasce de Deus, da água do Espírito, numa religião, não é ser vidas transformadas, não é ser assembleano, metodista, batista, presbiteriano, sei lá, e vai, né, Fernando? Diga, tem que nascer de novo da água e do Espírito e ter uma comunhão com Deus e ter a natureza de Deus. Porque quando você tem a natureza de Deus, você tem os desejos de Deus, a vontade de Deus. E se você não tiver os desejos de Deus, a vontade de Deus, você não vai ter a fome de Deus. Isso é uma coisa natural. Tem que ser natural. Senão vira uma coisa, vira uma filosofia, vira uma religião, vira um sistema. Não pode ser assim. Tem que ter comunhão com Deus. Mas como você vai ter? Não adianta eu te explicar e querer te moldar você. Você tem que entender que se você não mergulhar, você não vai conhecer os corais da profundeza de Deus, os peixes lindos que tem na profundeza do mar. Não é assim, Fernando? É? Mas agora falando muito espiritual, né? Eu não vou mergulhar, você vai, Fernando? Eu não tenho coragem de colocar aquele aparelho lá assim, oxigênio. E aí, irmão Nelson, tem coragem de descer lá 50 metros na profundidade do mar, lá nos lugares mais lindos do Brasil, né? Mas eu tenho coragem de levantar às 2 horas da manhã, e que benção, hein? Não precisa nem de forçar as vistas, né? Você abre o celular assim, iluminado, já não precisa nem acender luz, para ler a Bíblia mesmo, acendia a luz, né? Quando eu era pequeno, minha mãe acendia a lamparina, né? Eu dormia com a lamparina, acordava com o nariz tudo preto, Fernando. Quem já teve essa experiência faz assim? Só nós dois, irmão Nelson? Ué, Fernando, você nunca dormiu com lamparina, cheirando... Era o quê? Que lá mesmo? Que fazia funcionar lá? Querosene? Querosene, né? É. E minha mãe passar roupa com ferro de brasa? Hã? Também não? Nunca teve isso aí? Vocês são... É nós, irmão Nelson, estamos com a idade já. Mas mergulhar no oceano do Espírito, pegar a palavra assim no celular, que maravilha. Ah, por que você tem tão bronca do celular? Você acha que só ler a Bíblia no papel que é o poder de Deus? Não, para com essa ignorância. Para com isso, evolui. Nós não evoluiu, nós não veio do macaco, não é, Fernando? Mas evolui. Acompanha a mudança. Acompanha a mudança. Tem pessoa que fica bravo se eu ler a Bíblia no celular. Para. Que isso? Então, você não pode ser filmado. Você não pode ter programa no Facebook. Porque isso é modernidade. Sai fora dos teus princípios, do seu padrão.
As modernidades, os princípios, que não fere os padrões da palavra, eu levantar de madrugada, acordar de madrugada, pegar meu celular aqui e ir direto para o Facebook, navegar, ver como é que está as notícias, entrar no Instagram, depois no Twitter, e assim vai. Não. Entrei no celular, falei assim, Facebook, eu falei, não, fica no stand-by, porque agora eu vou entrar na Bíblia. Aí eu clico, pula a Bíblia, ô glória. Aí eu vejo qual os capítulos do dia, aí está anotado no próprio celular aqui. E olha, quando começo a ler, eu já coloco uma notinha, ele já marca o horário que eu comecei. Não tem como burlar ele. Aí eu leio outro capítulo, dou outra notinha, ele marca a hora que eu comecei a ler. Aí eu ligo. Quem já leu os 5 capítulos de hoje? Cadê o povo que está lendo Bíblia? Eu já li os 5. Era 2 horas da manhã. Não me acorde de madrugada, porque a primeira coisa que eu penso, Fernando, é entrar na geladeira e pegar umas guloseimas. Não. A primeira coisa que eu penso é pegar o celular e comer a palavra. Diga comigo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Meus amigos, tudo tem que ser por amor, tudo tem que ser por desejo natural. E para isso você tem que provar. Se você não provar, você não vai ver. As coisas de Deus é loucura para a mente humana. Se há 36 anos atrás você falasse que eu ia ler a Bíblia, eu ia dar risada na sua cara. Entendeu? Mas provar e vede. Como você vai parar de fazer uma coisa que te traz benefícios? Como que você vai parar de fazer uma coisa que te coloca por cima e não por baixo? Nunca posso parar. Está entendendo? De uma coisa, eu vou escolher o melhor para mim, você vai escolher o melhor para você. Você decide, é algo individual. Deus não tem prazer que as pessoas busquem a Ele porque falam, eu tenho que buscar Deus, porque senão tudo vai dar errado para mim, não sei o quê. Não, você tem que buscar Deus. Fala, papai querido, que saudade. Te amo, me dá um abraço aqui, eu quero te dar um abraço, eu quero ouvir a tua voz, eu quero saber a tua vontade, os teus desejos, porque os teus desejos são tão bons para mim, faz um bem para mim. Olha, tudo que eu fiz, tudo que eu faço dentro dos teus princípios, me traz uma alegria tão tremenda para a minha vida, uma paz. E quando eu olho para trás, papai, e vejo tudo aquilo que eu já fiz, e tudo aquilo que eu fiz porque o Senhor me ensinou a fazer, me traz uma paz, me traz uma alegria, me traz um contentamento. Mas que maravilha. Mas quando eu olho para trás e vejo o tempo que eu não conhecia a palavra, as coisas que eu fiz, dá uma vergonha. Está entendendo? Então é isso. Você olhar para trás e ter prazer. Eu pego as fotos que eu vou vendo ali, assim, vou tendo alegria, lembrando dos momentos, do local, das pessoas, lugares bons, praticando bem, ajudando as pessoas. Então, isso é por vontade própria. Ler a Bíblia para mim não é uma coisa maçante, uma coisa horrível. Está entendendo? Uma coisa assim, tem que ler. Não. Por quê? Por causa do resultado. Quando eu comecei a fazer academia, vou para a academia, estou lá, nossa, bom demais. Mas, Fernando, eu não sabia que para fazer academia tem que ter o alimento também. Só fazer academia e não ter um alimento próprio, comer os devidos alimentos, te traz problemas de imunidade. Começou a sair bolha na minha boca, essa bolha e tal no meu corpo. Eu tive que parar, mas não sabia. Aí que eu fui nutricionista, fazer academia, tem que ter os alimentos, certo? É maravilha. Agora eu faço academia. Essa semana eu fui segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Só não vou hoje porque é domingo, né? Não tem como. Só que a minha primeira pegada minha é no oceano da palavra. Depois vou para o exercício físico, para o bem do meu próprio corpo. Aleluia.
Entendeu? Para o bem, por o que você faz. Por quê? Porque o médico mandou, alguém mandou, não faz porque faz bem. Eu fico de bem com a vida. Está entendendo? Me faz bem. Entendeu? Olha, tudo que é lixo, eu não tenho mais prazer de comer, Fernando. Vai para o lixo assim. É lixo. De primeiro era coisa boa. Hoje eu olho fotos minhas antigas lá atrás, assim, não de muito tempo, né? 10 anos, 15 anos atrás. Nossa, eu estava numa condição física pior do que hoje. Hoje eu estou melhor que 15 anos atrás. Entendeu? Por quê? Porque você coloca saúde na tua vida. Você coloca saúde. Ir para a academia é colocar saúde no corpo. Não é uma vaidade. Eu tinha tendinite no braço esquerdo. Eu tinha... O que mais aqui no braço esquerdo, Simara? Bursite e tendinite. Eu acordava de noite, assim, eu deitava desse lado, eu dava um pulo. Ai, doía. Eu fazia assim só. Assim, mais que isso não ia. Entendeu? Agora, né? Meu braço foi curado. Através do quê? Aí o cara falou, você faz exercício, vai liberando os teus músculos, vai fortalecendo. Entendeu? Então tu vai fortalecendo o teu corpo. Isso é saúde física. Agora a saúde espiritual, tá entendendo? Você tem que meditar na lei de Deus para você ter a verdadeira saúde. Se eu não estivesse lendo a Bíblia, eu acho que eu não teria condições de ir para aquela academia, não teria essa. Eu acho que não conseguiria. Né? Mas falei, eu vou em nome de Jesus e fui, estamos caminhando, né? Maravilha, e queremos continuar. Só que a academia espiritual é muito mais importante porque é ela que é o tudo, é o sustento da minha vida física, é o sustento da minha vida em todos os aspectos. Assim foi o sustento da vida de José, a vida espiritual dele, entendeu? Agora, para mim ter a convicção e ter essa certeza e ter este prazer de estar ali todo dia, né? Tem dia que eu fico 1h20, 1h30. Antes de ontem foi 1h40, 1 hora de esteira e mais 40 de ferro. Os caras ficam olhando para o agora vai. Como é que pode um negócio desse? Ainda cheguei aqui e ainda fui carpinar ainda. Está entendendo? Tudo bem que não é com a enxada, viu, irmão Nelson? Mas com a maquininha, mas sabe que o sol é muito quente, né? Então presta bem atenção. Vamos lá. No espírito é a mesma coisa, é tudo semelhante, querido. Por que eu tenho prazer em estar ali e fazer? Porque me dá resultado. Por que eu tenho prazer em ler a Bíblia? Porque me dá resultado. Por que eu tenho prazer na Bíblia? Porque ela abre o meu entendimento. Por que eu tenho prazer na palavra? Porque eu vejo que ela me dá visão de águia. Eu vejo, começo a enxergar o que eu não enxergava no mundo, em todos os aspectos. Mundo político, mundo da ciência, mundo da filosofia. Eu começo a ter uma visão de cima, assim, eu olho para... Tem a visão, mas tem a visão. Está entendendo? Cima. Aí eu vejo as pessoas que estão passando por dificuldade nesta terra e elas estão sendo ajudadas por muitos tipos de pessoas e elas não conseguem se mudar, se mover. Aí eu, com a visão de águia, eu aplico a palavra nelas, elas começam a praticar e elas saem daquele estado de ai, eu estou mal, ai, eu vou morrer. E elas começam, oh, que maravilha, que bom demais esse negócio de Deus. Quero morrer não, quero viver. Aleluia! Diga comigo, a palavra de Deus é espírito e é vida. Então a palavra é espírito e vida. Então quando José tinha comunhão com a palavra, ele tinha comunhão com o espírito e vida. Então nada levou ele ao caos. Nada levou ele ao caos. Entendeu? Nada. Até a calúnia. E a calúnia que conduziu ele a uma prisão. Está entendendo? E ele ficou prisioneiro, manchado, em todos os aspectos. Só que era uma mancha mentirosa. Ele não devia aquilo que fizeram com ele. Então, ele tinha uma visão do mundo. Então, ele não se abalava. Esse é o ser que você tem que ser.
Diga, eu tenho que ser este ser que não se abala por nada neste mundo. Então ele estava preparado para ser o imperador, para ser o governo. Ele era um homem preparado. Primeiro passou pelo treinamento, mas as pessoas não querem passar por treinamento. As pessoas não aceitam a ordem, não aceitam submissão, não aceitam sofrer, só quer moleza, só quer coisa fácil. Não aceita sofrer, não aceita ser subordinado, não aceita pagar o preço. Isso, infelizmente, não existe neste caminho que é Cristo, a palavra. É o caminho que vamos ser caluniados, perseguidos, injuriados, todo tipo de coisas vão acontecer. Para você reinar, você tem que sobressair tudo. Então, quando o tormento está vindo, os ataques, você mergulha. Mergulha no oceano do Espírito. Lá teus inimigos não vão. Lá eles não vão. Eles não têm intimidade. Então, lá eles não conseguem entrar. Aí você fica lá. A hora que você volta e você só faz assim, ó. Stop, 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 sai, stop. E vai avançando. E vai caminhando, e vai vivendo o melhor de Deus. Então é nessa fé que nós temos que viver, para que nós podemos provar o melhor de Deus na face da terra. Não é religião. Não é ser a primeira igreja, o pioneiro, ser isso, ser aquilo. Para com isso, é coisa de invenção humana, coisa de criança. Paulo diz, para com isso. Está lá Paulo falando, eu sou de Paulo, outro dia, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou disso, eu sou daquilo, sou... Paulo falou, vocês são carnais vocês são. Quem é Paulo, quem é Apolo, quem é Cefas, quem é a pioneira, a segundeira, a terceira, a última, a primeira? Quem é quem nesse negócio? Nada, porque Cristo é tudo em todos. Dá uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Vamos gerar filhos e filhas de Deus, transformados pelo poder do Espírito Santo, pelo poder da palavra, que está escrito, provai e vede que o Senhor é bom. Você tem que provar. Como você vai provar? É você que tem que provar. E você tem que decidir. Ninguém pode decidir por você. Ninguém veio me convencer. Sim, vou te convencer. Não, eu provei e falei o que eu quero. Eu quero ser filho de Deus. Eu quero ser filho de Deus. Eu quero ser filho de Deus. Eu quero ser útil no reino de Deus. Eu quero ser útil. Aleluia, eu tenho certeza absoluta, aleluia, que o Espírito Santo poderoso é que está operando milagres na tua vida, sinais, prodígios e maravilhas. Não tem outro evangelho, este é o evangelho. Fecha os olhos, igreja, por favor. O evangelho é o poder de Deus, não é o apóstolo que é o poder de Deus, não é o pastor que é o poder de Deus, não é a Assembleia de Deus que é o poder de Deus, não é a Igreja Vidas Transformada que é o poder de Deus, não é a Igreja Metodista que é o poder de Deus, não é a Igreja Batista que é o poder de Deus. O poder de Deus é o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus. Jesus Cristo é o poder de Deus. Jesus Cristo transforma vidas. E quando Ele transforma, Ele não precisa de dogmas, Ele não precisa de correntes, Ele é livre para ter nojo do pecado, Ele é livre para discernir as águas rotas e as águas cristalinas, Ele é livre para escolher o caminho estreito ou largo. Ele é livre, você é livre, você pode nascer de novo, da água do Espírito, a hora que você queira, porque Deus quer que você nasça de novo. Basta você agora, nesta hora, pedir para Deus, eu quero nascer de novo. A primeira oração que eu fiz foi, eu quero mudar de vida. Eu não sabia falar nascer de novo, eu não conhecia a palavra, mas eu falava, Deus, eu quero, muda a minha vida. Eu não quero ser mais
uma criatura, dominado pelos meus pensamentos, dominado pelo desejo do meu coração. Eu quero, muda a minha vida. E Deus transforma a nossa vida. Ele transforma a nossa vida, não para nós virar pequenos deuses, mas Ele transforma a nossa vida para que nós não sejamos mais escravos do pecado. Ainda que erramos e falhamos e pecamos, mas nós não vivemos do pecado. Nós fomos libertos do pecado para viver na santidade de Deus. Ainda que erramos e falhamos, mas Deus é perfeito. Agora eu vou dizer uma verdade para você: quem salva é só Jesus Cristo. Mergulhe no oceano do Espírito nesta manhã. Se entrega ao Senhor agora. Você que está passando por lutas difíceis na sua vida sentimental, na sua vida financeira, no seu ministério, eu vou dizer uma coisa para você: mergulha nas profundezas, mergulha, para de ouvir as vozes, que você vai ver, vai acontecer milagres, porque já está acontecendo milagres. O profeta estava falando aqui agora, meu querido filho, e pelo Espírito Santo, Deus estava falando e mostrando para ele, que empresas que não têm prédios, que não têm fachada, que não têm propaganda, prosperam pelo poder de Deus. No método humano precisaria de muita propaganda. E empresas muitas vezes que estão investindo em marketing, estão sem faturamento, sem clientes, e muitos empresários estão vivendo o melhor de Deus, estão vendo milagre. Sabe, você não precisa de ajudar Deus. Aprende isso. Se você querer ajudar Deus, você vai arrumar para a cabeça. Só isso. Só isso. Tá? Deixa Deus fluir naturalmente na tua vida espiritual, na tua vida sentimental, na tua vida profissional e no teu ministério, na tua empresa. Deixa Deus agir. Dá um mergulho bem profundo no oceano do Espírito. Para de ouvir as vozes e começa a dizer: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Oh, foi o tempo que Billy Graham pregava para as árvores. Ia lá e pregava para as árvores. Ficou um tempão pregando para as árvores e o povo dando risada dele. E chegou o tempo de Billy Graham, sem fazer muito esforço, de pregar para bilhões e bilhões de pessoas. E até hoje o seu sermão ainda prega no mundo. Tudo tem o tempo do propósito de Deus, da vontade de Deus, na minha vida, na tua vida. Eu quero aceitar a vontade de Deus cada dia, na minha vida, para que eu possa viver em paz, descansar na sua paz, descansar na sua palavra. Então inclina a sua cabeça, diga: seja feita a tua vontade, não a minha vontade. Perdoa os meus pecados, de intervir nos teus propósitos, de querer fazer acontecer algo na minha vida, que não é o tempo. E eu tenho me esforçado para querer aquilo que não é hora, aquilo que não é o tempo. Mas agora eu me arrependo dos meus pecados. Perdoa-me, Senhor. Eu aceito a tua vontade, assim na terra como no céu. Me livra dos meus pecados, pois as minhas lutas, as minhas tribulações, elas vêm dos meus pecados. Porque está escrito: do que se queixa o homem é dos seus próprios pecados. E eu quero me arrepender. Eu quero me converter, para que venha os teus presentes em toda a área da minha vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado por sua audiência, você que está comigo aqui na internet. Não vai dar para falar o nome de todos vocês. São muitas pessoas amadas, queridas, do Senhor Jesus. Eu peço para você entrar no nosso app. Você entrando no site,
você vai entrar no app. Você entrou no site, você vai clicar lá, cadastre. Você entra, cadastra, que vem direto para o nosso app. Aí eu vou mandar o link para você do app. Você vai estar dentro do nosso app da Vidas Transformadas. E você entrará debaixo da nossa intercessão, da madrugada, das 3 horas da tarde, e várias horas que nós temos intercessão. E você estará sendo informado tudo que está acontecendo no ministério, onde vamos estar enviando mensagem para você. Então, entra no nosso site e entra no app. Amém? O Mardoqueu e a Maria Clara começou a seguir aqui, mais 21 estão seguindo aqui a Igreja Vidas Transformadas. Maravilha. Mas vem comigo nessa fé. Começa a seguir aqui a página e vamos interagir. E vamos estar nesta unção de Deus, no poder e no amor de Jesus. Eu vou sair aqui do ar para encerrar o culto aqui na Igreja Vidas Transformadas. Não somos apenas uma igreja virtual.